Localidade de Pertile, interior de Cachoeira do Sul. Uma única lavoura de arroz e várias realidades. As diferenças entre cada um dos tabuleiros são marcadas principalmente pelos níveis de declive em que se encontram. Nesta propriedade, dos 100 hectares de área plantada, 23 foram na parte mais baixa da propriedade. Neste local, a lavoura está totalmente submersa, totalmente debaixo d'água. Perda total. Esta foi a segunda tentativa de plantio do Fábio neste local, dentro da safra atual. O orizicultor lamenta que, em curto espaço de tempo, tenha perdido o investimento. Segundo ele, há cerca de 20 dias, esta parte da lavoura está debaixo d'água. Dos 10 últimos anos para cá, está com frequência. E sem ter chovido aqui, ter chovido em outro lugar e o rio ter vindo e ter causado dano. Tanto é que o ano passado foi um ano normal, foi colhido normal. Esse ano deu dano. E dos outros anos, às vezes para trás, tinha ano que a gente já nem plantava, que marcava El Ninho, então a gente já evitava essa área. E como esse ano não tinha a possibilidade de El Ninho, a gente arriscou de novo e perdeu. Dados da Emater RS apontam que no Rio Grande do Sul, 62% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 30% em floração e 8% em enchimento de grãos. As áreas afetadas por alagamentos e encharcamentos terão o ciclo reprodutivo retardado entre 8 e 10 dias, ou seja, o que normalmente deveria ser colhido no início de abril, somente será colhido na segunda quinzena. As lavouras de Cachoeira tiveram um prejuízo em função do transbordo dos rios que cortam o nosso município, né? Jacuí, Vacacaí, Santa Bárbara, Irapuá, Botucaraí, né? Então, esses rios inundaram parte da lavoura de arroz no nosso município, causando então prejuízos totais em algumas áreas, onde a água permaneceu durante vários dias, inclusive ainda temos áreas cobertas pela água, e tem aquelas áreas que a água permaneceu menos, com menos profundidade, onde as perdas então serão um pouco menores. Não temos ainda como prever o quanto de quebra, qual a real situação das lavouras, porque a água está baixando. Correto, a gente fez uma avaliação preliminar em que nós estimamos de 500 a 750 hectares de perda total no município e mais uma parte com perdas parciais, o que pode causar uma perda na produção de Cachoeira em torno de 5 a 8% das lavouras de arroz. A gente já está vendo que o resultado não vai ser tudo aquilo que a gente queria, e daí tem dívida, tem conta, tem que pagar, e está vendo que a lavoura não vai conseguir fazer tudo que a gente planejava, não vai dar conta de pagar e de a gente se sustentar na lavoura, então está ficando difícil já. E difícil também para os sojicultores locais, que estão com 103 mil hectares semeados. E nós estamos encontrando algumas dificuldades, principalmente em áreas mais úmidas, né? Não necessariamente a enchente fez o dano, a enchente fez o dano onde alagou, né? Mas o excesso de chuvas em áreas que não são bem drenadas tem causado alguns problemas para a lavoura, né? E, vamos dizer assim, com o principal problema, no caso, morte de plantas, né? E aí, pelo excesso hídrico, a gente vai ter uma perda de produtividade, porque a raiz é um meio que precisa... Na lavoura da soja, nós não precisamos ter ar, então, quando o solo fica totalmente encharcado, o oxigênio nas raízes, e aí não favorece nem a absorção de plantas e, em casos extremos, mata a planta. Então, assim, a gente já prevê uma perda nessas áreas mais úmidas, mas como um ano que vinha se desenhando, se configurando muito bom, ainda nós temos expectativa de produzir mais que o ano passado com a seca. Silva destaca ainda que os alagamentos ocorridos por aqui são reflexos de chuvas intensas em outros municípios, que acabam desaguando no rio Jacuí. Muita dessa água que fez os rios transbordar aqui são daquela região lá do Vacacaí, que é lá vem de São Gabriel, né? Então, esse acúmulo de água é que causou, então, essa inundação. Certamente aquela região lá vai ter perdas muito mais significativas do que nós. Porque no município de Cachoeira nós não tivemos, no mês de janeiro, chuvas
para que fizessem os rios transbordar. Tivemos em torno de 170 milímetros de chuva no mês, porém bem distribuída durante 3 semanas. Isso não causaria esse alagamento das áreas de várzea.